Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, nós vamos aprender a inserir numeração de teoremas e referências cruzadas. Repare que aqui eu tenho aberto um projeto na plataforma Overleaf que contém alguns teoremas, corolários, observações e definições, todos separados por cores para nós visualizarmos de uma forma mais precisa. Olha só, eu tenho aqui em azul teoremas, tem um teorema aqui no começo, tem um teorema aqui ao final. Essas duas expressões em vermelho aqui abaixo, elas são observações, como indicado aqui acima, e o que está em preto, veja só, essas duas frases que estão aqui no meio do meu texto, elas são definições. Então, meu texto está aqui, eu tenho uma página no meu arquivo PDF, e aqui eu tenho esses elementos separados por cores conforme essa indicação aqui acima. Eu tenho 4 elementos: teoremas, corolários, observações e definições. Vamos aprender agora a numerar de forma automática cada um desses itens. Para isso, vamos aqui no preâmbulo do nosso documento e vamos inserir o seguinte comando: o comando de novo teorema. Nós devemos inserir 2 parâmetros neste comando. O primeiro parâmetro é a palavra que você vai escolher para usar a numeração automática de teoremas. Eu vou colocar aqui tel e aqui à frente eu vou colocar teorema. Vejamos como esta definição vai funcionar aqui abaixo no meu texto. Olha só. Vamos localizar, por exemplo, este primeiro teorema que está aqui em azul. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos colocar aqui à frente o seguinte comando: begin tel, e vamos colocar ao final end tel e compilar o nosso arquivo. Veja só o resultado. Temos aqui o teorema de número 1. Então veja, toda vez que nós colocarmos um ambiente begin tel, nós estaremos inserindo um novo teorema. Vamos descer aqui o nosso texto, porque nós temos outro teorema aqui. Veja só, esta frase em azul é um teorema de acordo com as minhas definições. Toda função derivável em um intervalo aberto é contínua nesse intervalo aberto. Vamos então definir aí um novo teorema. Vamos localizar esta frase aqui. Vamos colocar o comando begin tel. E aqui ao final, end tel. Veja que a palavra tel, eu estou colocando ela porque foi ela que eu defini aqui acima no novo teorema, aqui no meu preâmbulo. Eu poderia ter colocado qualquer palavra de marcação aqui. Bom, uma vez inserido então o comando begin tel, aqui neste segundo teorema em azul, veja só, ao compilar o nosso arquivo, teremos aqui o teorema de número 2. E olha só que interessante, se nós pegarmos este teorema de número 2, que está no meio do nosso texto, e recortarmos a fim de colar lá no começo do nosso texto, olha só, vamos colocá-lo aqui. No início do nosso documento, eu vou colocar um espaço vertical de 1 centímetro e vou compilar o nosso arquivo. Veja só, o teorema, que era o teorema de número 2, passou agora a ser teorema de número 1, pois ele foi digitado antes do próximo teorema, que agora é o teorema de número 2. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, este recurso, além de fazer a numeração automática dos nossos objetos, ele também organiza na devida ordem. Se nós alterarmos a ordem dos elementos, a numeração também será alterada de forma que fique sempre em ordem crescente. Continuando aqui, veja só, eu tenho agora, aqui no meio, esta frase em verde que eu defini como sendo um corolário. Vamos inserir um comando aqui também no nosso preâmbulo, de forma que seja feita a numeração automática dos corolários. Eu vou
copiar aqui o código do novo teorema e olhe só a modificação que eu farei. Eu vou colocar corolário aqui na segunda chaves e na primeira chaves eu vou colocar cor. Esta será a minha palavra de marcação, será o meu atalho. Poderia colocar aqui qualquer outra palavra, por exemplo, gato. Assim, quando eu inserir begin gato, eu estarei inserindo um novo corolário. Mas, a fim de fazer uma fácil associação, vamos colocar simplesmente a palavra cor. Compilando o nosso arquivo, não aconteceu nada, porque eu ainda não inseri um novo corolário aqui nesta frase em verde. Então, vamos lá. Localizei a frase e eu vou colocar begin cor, e aqui é o final, end cor, e compilar o nosso arquivo. Pronto. Eu tenho aqui o corolário de número 1. Agora, olha só, tenho também definições escritas em preto. Eu tenho aqui uma definição, eu tenho outra definição. Então, vamos criar um comando também de forma semelhante lá no nosso preâmbulo, a fim de fazer a numeração automática das definições que eu tenho no meu texto. Então, vamos copiar o comando e vamos colocar as seguintes definições. Olha só. Vamos colocar aqui na segunda chaves a palavra definição e aqui na primeira chaves vamos colocar def. Assim, eu posso vir aqui abaixo no meu texto e colocar agora begin def e aqui end def. E o mesmo posso fazer para esta segunda frase aqui que está em preto. Em preto são as minhas definições. Então, já vamos colocar aqui nessas duas frases. Agora, compilando o nosso arquivo, veja só, definição 1 e definição 2. E veja, se nós alterarmos a ordem dessas definições, olha só, eu vou colocar acima primeiro a definição que fala do símbolo de porcentagem. E abaixo será a definição que fala sobre a integral indefinida. Veja, eu alterei aqui do lado esquerdo essas definições. Quando eu compilar o arquivo, elas serão invertidas, obviamente, aqui no meu arquivo PDF, só que a numeração também será ajustada. Veja, compilando o meu arquivo, a definição 1 fala do símbolo de porcentagem e a definição 2 fala da integral indefinida. E por fim, veja só, eu tenho também observações aqui no meu texto, que são essas em vermelho. Vamos colocar um comando que nos permitirá a numeração automática dessas observações. E o comando é novo teorema, veja só, novo teorema em inglês, new theorem. Embora o comando fale de teorema explicitamente, nós não numeramos apenas teorema, nós podemos numerar o que nós quisermos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, observação. E para ativar a numeração de observações, eu vou colocar OBS e compilar o meu arquivo. Pronto. As observações serão numeradas a partir de agora e o comando que eu devo usar para isso é o comando OBS. Então, vamos aqui, localizar estas observações em vermelho e vamos colocar begin OBS e aqui abaixo end OBS. E aqui na segunda também, begin OBS e end OBS. Compilando o nosso arquivo, olha só, eu tenho a observação 1 e a observação de número 2. Um outro recurso interessante também dentro do LaTeX é o recurso de referências cruzadas. Veja só, aqui embaixo eu vou inserir a seguinte frase agora ao final do meu texto. O teorema 1 fala de funções deriváveis. E vou compilar o meu arquivo. Então, eu tenho aqui a frase impressa. Olha só. O teorema 1 fala de funções deriváveis. Vamos subir aqui e olha que isso realmente é verdade. O teorema 1 fala toda função derivável em um intervalo aberto é contínua nesse intervalo aberto. Ok. Só que veja só, vamos inverter agora a ordem desses dois teoremas em azuis aqui, o teorema 1 e o teorema 2. Veja, estou invertendo a ordem, compilando o meu arquivo. Agora, olha só, o teorema 1
fala sobre triângulo retângulo. Só que isso não está de acordo com essa última frase que eu inseri aqui no meu texto. Como nós podemos fazer para que esta numeração aqui também seja alterada de acordo com a numeração do meu documento, de forma automática? Bom, para isso nós podemos fazer o seguinte. Veja, vamos aqui no teorema que fala sobre funções deriváveis, vamos localizá-lo aqui na nossa área de digitação e vamos colocar o seguinte código. Label, e aqui vamos colocar fd, de função derivável. E vamos compilar o nosso arquivo. Note, nada aconteceu aparentemente. E nem mesmo foi alterada a minha frase aqui. Olha só, o teorema 1 fala de funções deriváveis. Mas olha só, o teorema 1 não fala de funções deriváveis. Agora, nós podemos vir aqui na nossa frase e fazer o seguinte. Vamos colocar no lugar do número 1 o seguinte código. Ref fd e compilar o nosso arquivo. Agora, olha só, descendo na minha frase, ela está correta agora. O teorema 2 fala de funções deriváveis. Se você clicar aqui, inclusive, olha só, no número 2, veja, ele nos direcionou para o teorema de número 2. Agora, se nós alterarmos a ordem destes dois teoremas, novamente, vamos fazer isso agora. Estou recortando aqui o primeiro teorema e vou colá-lo aqui abaixo. Então, agora, compilando o nosso arquivo, olha só, o teorema 1 fala que toda função derivável em um intervalo aberto é contínua nesse intervalo aberto. E aqui abaixo, a minha frase, ela foi alterada também, olha só, tenho agora o teorema 1. Antes estava o teorema 2, só que como eu inverti a ordem dos teoremas, esta numeração também foi ajustada. Então veja só, temos o comando label para nos ajudar a fazer referências. Ele funciona da seguinte forma, como você pôde perceber. Primeiro, nós colocamos label e alguma palavra entre chaves. E lá abaixo, no meio do nosso texto, sempre que nós quisermos citar aquele objeto marcado com o comando label, é só nós colocarmos ref e entre chaves a mesma palavra que foi colocada no label. Por exemplo, eu vou colocar aqui, OK. Assim, toda vez que eu quiser citar este objeto, é só eu colocar ref, OK, que a referência será feita de forma automática, mesmo que a numeração do objeto marcado com label seja alterada. Veja, vamos usá-lo novamente, só que agora nessas observações aqui. Eu tenho a observação de número 1 e a observação de número 2. Eu vou marcar a observação que fala da equação de Euler com a seguinte marcação. Veja, eu vou vir aqui, depois do begin OBS, e vou colocar label, entre chaves, Euler. Agora eu vou descer aqui abaixo e vou colocar também uma outra frase aqui. Vou colocar a observação contra barra ref Euler fala da equação de Euler. Compilando o nosso arquivo, tenho aqui então a minha frase impressa no documento PDF e ela está citando aqui a observação de número 1. Se nós alterarmos a ordem dessas observações, como fizemos nos casos anteriores, olha só, eu vou colocar a observação de Euler abaixo desta vez. E vou compilar o nosso arquivo. Note que agora foi alterada aqui a numeração. Olha só, a observação 2 fala da equação de Euler, porque nós marcamos a observação que fala da equação de Euler com o comando label. Bom, por enquanto é só e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!